Boa noite, meus amigos, boa noite a todos, boa noite, meus queridos devotos do Senhor. Estamos aqui nessa página do Facebook da ISCO para transmitir para vocês essa boa noite, né? Essa boa noite de alegria, essa boa noite de paz, de tranquilidade, essa boa noite em que a nossa alma pode encontrar um refúgio seguro aos pés de lótus de Deus, o Senhor Sri Krishna. Essa noite é uma noite especial, né? Por quê? Porque podemos nos associar. A associação dos devotos do Senhor que buscam a autorrealização, que buscam o conhecimento espiritual, é o tipo de associação mais importante e rara. E isso está sendo descrito nesse verso aqui do Narada Bhakti Sutra. Né? Jai Nityananda, Hare Krishna, sempre presentes para animar nossas lives. Hare Krishna, boa noite. Então, os nossos. A nossa vida, né, ela se resume em a gente encontrar vários momentos, né, e encontrar muitas pessoas. Na nossa vida nós encontramos muitas pessoas, mas quando a gente encontra um devoto, né, um devoto do Senhor que pode nos dar a consciência de Krishna, né, e pode nos dar até a consciência de Krishna pura, né, pode nos dar o amor perfeito por Deus, então nós encontramos a maior aquisição. Né? É como você ter encontrado uma pedra super preciosa, um diamante enorme, raríssimo, né? A pedra de toque. Né? Então, se você encontra essa pedra, então faça de tudo e compre ela, porque porque você não vai encontrar outra. Então, a consciência de Krishna, o serviço devocional ao Senhor, ele é essa grande raridade. E nós podemos obtê-lo através de um devoto. Né? Então, se encontramos um devoto, se um devoto entra nas nossas vidas e faz parte do nosso construir, né? Então isso é muito raro. Né? Jai Sandra, Hare Krishna, boa noite. Espero que Krishna cure rapidamente seu ombro para você poder melhorar assim mais ainda a sua vida, né? Então, como eu estava dizendo aqui, é, à noite, né, nós temos que refletir sobre as atividades do dia e hoje nós vamos refletir sobre essa nossa encontro com a consciência de Deus, né? E esse encontro com a consciência de Deus se dá através de um devoto. Então, quando um devoto aparece na nossa vida e pode nos iluminar, essa é a maior dádiva, porque a partir daquele momento começa a sua busca pela vida espiritual, começa a sua busca pelo seu, pela sua verdadeira, pelo seu verdadeiro lar, a sua verdadeira vida espiritual. Então a Sandra está falando aqui que é uma pena que sempre fica pausando a transmissão. É, né? Agora quando eu assisto ela gravada, né? Quando eu assisto ela gravada, ela não tem pausa, ela aparece normal, né? Pelo menos aqui na minha casa, né? Jai, então vamos continuar. Vamos ver se esquenta e aí para de dar pausa, né? Então vamos agora ler o verso do Narada Bhakti Sutra, né? Esse Narada Bhakti Sutra, estamos no verso 39 e a gente está falando sobre isso, associação dos devotos. Então vou ler o verso em sânscrito, depois eu vou ler a tradução e uma parte do significado, porque o significado tem umas 4 páginas, a gente lê 2 hoje e 2 amanhã, tá? Então vamos lá. Mahat Sangastu Durlabo Gunya Mogascha
Tradução: a companhia de grandes almas é algo raramente obtido, difícil de entender e infalível. Então, tem 3 características aqui descritas sobre a companhia de grandes almas. Primeiramente, que é rara, é muito raro, é difícil você encontrar grandes almas. A maioria das pessoas estão muito voltadas para o desenvolvimento do gozo dos sentidos e estão voltadas para atividades materialistas. Poucas se interessam pela transcendência. Desses que se interessam pela transcendência, muitos são impersonalistas, não têm afinidade pelo serviço ao Senhor Supremo. Eles só querem se fundir com Deus, se tornar Deus, né? Muitos. Né? Então, aqueles que buscam amar e servir a Deus são muito raros. Né? A outra característica é que é difícil de entender. A grande personalidade é difícil de entender, porque embora ele esteja nesse mundo, ele não tem nada a ver com esse mundo e não está apegado a nada desse mundo. Embora execute atividades que aparentemente são iguais às atividades de qualquer pessoa desse mundo, ele não está nesse mundo, sua consciência está no mundo transcendental, está em Krishna, no amor a Krishna, no serviço a Krishna. E infalível, quer dizer que um devoto, ele jamais é derrotado, né? na sua vida. Pode ser que ele perca algumas batalhas, mas no final ele não é derrotado, porque Krishna mesmo vem e resgata o devoto no final de sua vida. Né? Vamos ler agora o significado. Em suas instruções, Arupa Goswami, Chaitanya Mahaprabhu, no Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 19, 138, 148, o Sr. Chaitanya descreve graficamente a raridade de obter a companhia de um devoto puro. O Senhor diz a Arupa Goswami que existem ilimitadas entidades vivas, entre 8.400.000 espécies, e todas estas entidades vivas estão vagando de um corpo a outro, de um planeta a outro, dentro deste universo. Então, existe uma variedade de veículos chamados corpos, que as entidades vivas viajam nessa viagem da vida dentro dos universos. Né? As poucas entidades vivas em corpos humanos podem ser divididas entre incivilizados e civilizadas. Aquelas ignorantes dos princípios védicos e aquelas cientes dos mesmos. Então, existem dois... Os seres humanos é muito raro. Dentro da vastidão de espécies, os seres humanos são muito raros. Agora, desses seres humanos, ainda assim, existem seres humanos civilizados. São aquelas pessoas que se interessam pelos valores espirituais da vida. São os seguidores do conhecimento védico. Né? E dentro desses civilizados, mais raro ainda são os devotos. Vamos continuar. As poucas entidades vivas em corpos humanos, já lemos isso, entre aqueles que conhecem os princípios védicos, cerca de metade segue apenas superficialmente esses princípios, ao mesmo tempo em que comete toda sorte de pecados em violação a esses mesmos princípios. Entre aqueles que de fato seguem os princípios védicos, a maioria busca recompensas materiais, como riqueza, bom nascimento ou elevação ao paraíso. Então, a gente pode ver isso e não só estamos falando aqui dos princípios védicos, mas a gente pode ver isso em relação a qualquer escritura, né? Então, tem as escrituras, mas a maioria das pessoas segue as escrituras superficialmente, né? Elas praticam algum ritual, elas praticam alguma caridade, né? Para depois se regozijar, né? Se encher de orgulho, né? Então, não estão assim
entendendo que a meta última de todos os princípios religiosos, de qualquer religião, é desenvolver amor a Deus e serviço a Deus. E elas cometem toda essa de atividades pecaminosas que desviam dos próprios princípios das suas escrituras, e aí elas ainda e acham que isso é normal, né? Aí depois elas executam algumas, então eles seguem superficialmente. Agora, daqueles que seguem verdadeiramente as escrituras, seja as escrituras védicas, seja qualquer outras escrituras, ainda assim, né, aqui está se falando, entre aqueles que de fato seguem os princípios védicos, a maioria busca recompensas materiais como riquezas, bom nascimento ou elevação ao paraíso. Quer dizer, eles seguem tudinho certinho, são religiosos, não tem desvios, mas o objetivo dele é ir para o paraíso, né? Para desfrutar lá das virgens, né? Como dizem os muçulmanos, né? Que estão lá para receber os bons seguidores, os mártires, né? Então eles estão ainda desejando algum prazer. Aí continua, entre milhões de seguidores piedosos das injunções védicas, um talvez seja verdadeiramente sábio, um guiane. Né? Então, daqueles que seguem, né, que não estão buscando recompensas de gozo dos sentidos, existem aqueles que são guiano. Guiano é um sábio, aquele que busca o conhecimento, aqueles que realmente estão buscando o conhecimento. De muitos milhões de tais guianes, o Senhor Chaitanya diz, talvez se liberte. De fato, talvez se liberte de fato do nascimento e da morte. E entre muitos milhões de tais personalidades libertas, é muito difícil encontrar um devoto do Senhor. Então esses guianos que buscam conhecimento, eles podem alcançar a liberação, né? Então, mas não é muito fácil, eles praticam arduamente o desenvolvimento do conhecimento até alcançar mukti, a liberação, a salvação. Só que desses que alcançam a salvação, ainda assim, muitos não são devotos. Eles querem só se fundir na luz do Senhor e não têm a atitude de servir o Senhor. O Senhor Krishna apresenta o mesmo ponto. Manushyanam sahasreshu kastit jatati sidae. Jatatam apisidanam kastimam vetitatuataha. Dentre muitos milhares de homens, talvez se esforce pela perfeição. E dentre aqueles que atingiram a perfeição, é raro existir que me conhece em verdade. Isso aí é um verso do Bhagavad Gita, né? O Bhagavad Gita é a síntese de todo o conhecimento espiritual falado por Krishna, há 5.000 anos. De manhã a gente faz uma live do Bhagavad Gita. Isso indica que mesmo alguém que alcançou a realização Brahman está muito abaixo do conhecimento da personalidade de Deus. Não devemos ser desorientados, portanto, em relação a quem é uma grande alma, ou pensar que qualquer suame ou guru poderá libertar-nos do enredamento material. Então, assim, tem uma moda, né, de você ter um guru e é um suame, né, só porque ele tem uma barba longa, veste roupas açafroadas, fala de uma maneira com um olhar meio profundo. Então não é assim que é uma grande alma. Uma grande alma é um devoto do Senhor, que entende a ciência de Deus, que entende perfeitamente a relação da alma com Deus. Então esse devoto é muito raro, né? Você não encontra tão fácil. Então, continuando aqui, Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 14, verso 5. Muktanam apisidanam narayana parayanaha sudurlabha prashantatma kotishuapi mahamune. Ó grande sábio, dentre muitos milhões de almas
materialmente libertas, e dentre muitos milhões de siddhas que quase atingiram a perfeição, dificilmente encontramos um devoto de Narayana, um apenas semelhante devoto é de fato completamente satisfeito e pacífico, né? Então, mesmo os sábios, os siddhas, aqueles que quase alcançaram a perfeição, eles não são completamente pacíficos, né? Porque eles ainda buscam algo para eles. Enquanto a gente buscar alguma coisa para a gente, nós não somos completamente pacíficos. Agora, o devoto puro de Krishna, ele só busca uma coisa: satisfazer a Krishna. Satisfazer a Deus é o seu único desejo e a sua única meta. Tá? Jai, Hare Krishna, vamos parar por aqui hoje, né? Já foram 15 minutinhos de live, né? Dá para a gente meditar, né? Na importância de se associar com os devotos. Então, muito em breve, a gente vai terminar a nossa construção lá em aldeia de um templo para poder facilitar essa associação com os devotos, né? Para nos iluminarmos com esse conhecimento espiritual de uma maneira mais presencial. Jai, obrigado, desculpe aí algumas imperfeições, né? Principalmente as imperfeições tecnológicas, né? Que não dependem de mim. Eu creio que eu não posso fazer muito por elas, né? Mas Hare Krishna, Vanchakalpa, amanhã de manhã, quem tiver disposto, lá para as 6, 7 horas, tem a live do Bhagavad Gita. Jai, Hare Krishna, boa noite Sandra, boa noite Nityananda e boa noite a todos que vão assistir depois, de alguma maneira, essa live para refrescar a mente, né? Refrescar a mente do fogo da existência material. A existência material é um fogo. Jai, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare